Vocês não vão acreditar o quanto que Bolsonaro ele é covarde, porque hoje, acabou de acontecer, foi agora há pouco, ele fugiu de uma entrevista na Jovem Pan, ele tava respondendo algumas perguntas, aí foi feita uma pergunta sobre as rachadinhas e o covardão do presidente simplesmente fugiu, saiu correndo, encerrou a entrevista. Ele é de fato um grande covarde. Entrevista pra Jovem Pan, que é a rádio que mais o defende. A Jovem Pan fala que não é bolsonarista, nós somos independentes, jornalismo de primeira, jornalismo primeira nada, é um jornalismo pelego que fica puxando o saco de Bolsonaro. E aí, quando tem uma pergunta um pouquinho mais difícil, uma pergunta capciosa, o Bolsonaro foge, como ele já fugiu de tantas outras entrevistas. O nosso presidente é um covarde. O problema é que quando é feita uma pergunta como essa, a pergunta sobre as rachadinhas, ele fica com medo. E aí o que acontece? Ou ele soluça, ou ele acaba tendo, vocês sabem, ele fica com o rabo preso de tanto medo. Aí ele tem que ir para São Paulo, gasta dinheiro público com a viagem de Bolsonaro para São Paulo, para que ele possa cuidar do rabo preso dele, porque ele não consegue nem defecar. Aí ele fica acumulando, fica gestando muitos Eduardos Bolsonaros dentro dele, e ele pode explodir. E o problema do Bolsonaro explodir é espalhar mais Eduardos Bananinhas para o mundo inteiro. E um só já nos basta. Eu vou ler aqui a pergunta do Marinho. O André Marinho é aquele humorista do programa Pânico que ganhou uma certa notabilidade recentemente num jantar com o Michel Temer, logo depois daquela carta que o Temer escreveu para o ministro Alexandre de Moraes, que foi assinada pelo Bolsonaro. Não sei como o Bolsonaro assinou aquela carta, porque pegar em caneta ele não pega, ele não sabe pegar, ele é um iletrado, um semi-analfabeto. Mas eu não sei como ele escreveu, mas ele escreveu, ele deu um jeito ali de rabiscar e escreveu, assinou a carta para o Michel Temer. Dias depois houve aquele encontro, aquele jantar que tinha algumas pessoas muito poderosas, né, e muito ricas ali na casa do André Marinho, e ele fez algumas imitações, dentre elas a imitação do Bolsonaro, que acabou viralizando. E hoje ele falou o seguinte para o Bolsonaro no programa Pânico. O André Marinho, que ele é filho do Paulo Marinho, tá? Só para dar uma contextualizada. O Paulo Marinho é um empresário que foi namorado da Maitê Proença, a belíssima Maitê Proença, mas ela não é mãe do André Marinho. E aí o que aconteceu? O Paulo Marinho, ele era aliado do Bolsonaro em 2018. Eles eram aliados, tanto que a casa do Paulo Marinho no Rio de Janeiro, ela era o centro de comando da campanha do Bolsonaro. Tudo acontecia lá, gravações, filmagens, reuniões, tudo acontecia na casa do André Marinho. Do Paulo Marinho, do André Marinho, porque eles moram na mesma casa. E o Paulo Marinho, ele é suplente do Flávio Bolsonaro. Só que aí depois, logo no início do governo, eles romperam. Houve aquela discussão envolvendo o falecido Gustavo Bebiano, e aí eles acabaram rompendo. Feito essa contextualização, vamos à pergunta. Eu tenho uma denúncia, isso o Marinho falando. Eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, de uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro. São vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando à torta direito o salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. Marinho foi muito esperto, ele foi capcioso, ele foi sacana nessa pergunta. Porque ele não citou partidos de direita, ele não citou nada envolvendo o Bolsonaro. Só partidos de esquerda. Ele foi esperto. O PT, inclusive, é campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? E aí o que aconteceu? Bolsonaro ficou muito irritado e disse: Ô Marinho, você sabe que eu sou o presidente da república. Eu respondo sobre meus atos, tá ok? Bom, então rachadinha é o seu ato, né? Porque tem denúncia contra você, até a possibilidade de uma CPI das rachadinhas contra o Bolsonaro. Então eu não vou aceitar a provocação tua. E depois, num tom de voz alterado, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo. Em seguida, depois da intervenção de Adrilles Jorge, que é ex-BBB e participa também, e de uma discussão entre Marinho e Jorge, Adrilles Jorge, Bolsonaro levantou-se e foi embora. Aparentemente o presidente fará de tudo para fugir dos debates. E aí tem o momento da fuga do Bolsonaro, que depois vocês podem ver, é um momento simplesmente patético, ridículo do presidente da república. Aí tem gente que fica puxando o saco dele na Jovem Pan, Adrilles Jorge. É uma situação assim. Mas ele é um covarde, por que ele não responde? Por que ele tem medo das rachadinhas? Porque ele tem culpa no cartório. A grande bandeira que o Bolsonaro levanta é que ele é honesto. Ele fala assim, me chama de corrupto, porra. Eu chamo, corrupto. Por que você fugiu da pergunta? Por que você tem tanto medo das rachadinhas? Por que você tem tanto medo das investigações contra o seu filho? E é um problema, porque o Bolsonaro ele tá conseguindo blindar as investigações do Flávio.
mas ele não está conseguindo blindar as investigações com o Carluccio. E é sempre bom relembrar, a questão do Bolsonaro com as rachadinhas não é, claro que é um problema, obviamente, o desvio de recurso público, mas o grande problema disso tudo é a ligação da família com a milícia do Rio de Janeiro com o crime organizado. A diferença do caso da família Bolsonaro, porque todos eles participavam do mesmo esquema, com os outros, até o momento, né, porque a gente não sabe os desdobramentos das outras rachadinhas, é que duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto no ano passado na Bahia, recebiam dinheiro do Fabrício Queiroz. Portanto, o dinheiro público era utilizado para financiar o crime organizado do Rio de Janeiro. Essa é a grande diferença das rachadinhas do Bolsonaro com as rachadinhas dos outros políticos. Por isso que ela é muito mais séria. Porque o escritório do crime era uma milícia que executava pessoas. Então o dinheiro do Flávio Bolsonaro ajudava na execução de inocentes, de pessoas. Então é muito sério, por isso que esse crime precisa ser investigado. E aí Bolsonaro precisaria, no caso, ser punido. Deixe seu comentário, você viu o vídeo? O link vai estar aqui na descrição para você ver e dar a sua risada também. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.